Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. O nosso tema hoje é cultura. Estamos aqui com o ator Adriano Moura e com o produtor cultural Capi. E eu tinha colocado aqui para eles, antes do intervalo, essa questão que se discute até hoje com relação ao teatro de bolso e teatro Trianon, como se fosse o primo rico e o primo pobre, né? Capi, vou começar por Adriano, depois vou a você. Tem essa diferenciação? Os artistas campistas têm dificuldade de apresentar-se no Trianon? Qual é a visão que você tem disso? Há um problema seríssimo que é o próprio comportamento do público em relação aos espetáculos. Agora, isso também é um fenômeno nacional, não apenas local. As pessoas vão ao teatro não para assistir à peça, elas vão assistir ao artista. Então elas estão ali sentadas porque elas querem ver aquele, não nem o ator, mas o personagem que ela vê na novela, o personagem que ela vê no Zorra Total, que é o que tem ocorrido, né, com maior frequência. Principalmente. Né, principalmente, né, no Zorra Total. Eu me recordo de, há alguns anos atrás, estar com um espetáculo no Teatro de Bolso chamado Caetano em Pessoa, e nós recebemos no dia várias ligações, né, de pessoas interessadas no espetáculo, algumas, inclusive, achando um absurdo o espetáculo ser no Teatro de Bolso, pelo fato de ter a participação do Caetano Veloso, né? Nossa, o Teatro de Bolso é muito pequeno, né? Vai caber todo mundo para ver o Caetano. Eu falei, não tem Caetano. Né? É Caetano em Pessoa, por ser as músicas do Caetano, com poemas do Fernando Pessoa. Aí, de onde é essa peça? Eu falei, é daqui mesmo da cidade. Ah, tá. Então, esse atá significa, desdém, né? Esse atá significa eu não vou, né? Não é com Caetano Veloso, também não é um espetáculo de fora, então eu não vou. O Trianon virou, de fato, o palco das companhias, né, profissionais de fora, da Rio, São Paulo, né, os grandes grupos teatrais, os atores da televisão, e esse povo vai ter público sempre. Eles podem se apresentar no banheiro da rodoviária que vai ter fila para assistir, entendeu? É diferente de uma companhia local. O hábito das pessoas de ir ao teatro é muito pequeno na cidade. Eu entendo dessa maneira. Hoje, nós temos um público de formação basicamente televisiva, principalmente o público mais jovem. O que é perigoso, né? Que é perigosíssimo. Então, o que acontece? Se você coloca um grande nome no espetáculo e leva para o Trianon, você certamente vai ter público. Se eu colocar o meu espetáculo no Trianon, eu não ocupo nem as duas primeiras filas. Não devido à qualidade do espetáculo, mas devido ao fato a de não ter... A concepção de quem vai, né? Exatamente, porque as pessoas querem ir ao teatro. Campos, apesar de ser uma cidade que tem crescido bastante... É um ato de tietagem, não um ato de aprendizado cultural. Não, e a cidade ainda mantém um comportamento cultural por parte das pessoas muito provinciano, né? Então, ir ao teatro é um acontecimento social e não cultural. Então, eu boto a melhor roupa que eu tenho. Eu me lembro que na inauguração do Trianon tinha gente com casaco de pele, né? Nesse frio polar. Devia estar frio, né? Tinha gente com casaco de pele. Então, eu olhava para aquilo, gente, como isso, gente? Casaco de pele. De repente, algumas pessoas estavam tensas também. Para vir ao teatro, mas pra você ter noção de como é que funciona a cabeça das pessoas. Então a gente está falando aqui não é uma coisa natural, né? Da questão pública, da figura do artista, mas a gente não pode se esquecer de um elemento primordial nessa questão, que é o público, aquele que vai usufruir do produto artístico. Ele também precisa mudar a sua mentalidade, entendeu? Caso contrário, a discussão ela acaba esvaziada também. Sem público você não tem espetáculo. E de fato, os grupos locais ficaram com o teatro de bolso. Os grupos de fora ficaram com o Trianon. O Teatro de Bolso está sucateadíssimo, extremamente sucateado. O último espetáculo que eu apresentei ali foi em 2011, O Julgamento de Lúcifer. Você tem ideia, nós não pudemos nem colocar banner, né, na fachada do teatro, porque tinha uma programação fixa musical da prefeita, toda segunda-feira, né, às 6 horas da tarde. Era aquele evento. Aquele evento musical, e aquilo não podia ser retirado. Então, quem passava à frente do teatro não sabia que espetáculo estava em cartaz. Surreal, né? Achava que era só aquele evento musical que ocorria todas as segundas-feiras. E eu me lembro que a nossa produção, nós tivemos que comprar gelatina
para utilizar no espetáculo, porque as gelatinas disponíveis no teatro não davam conta, né, do esquema de luz que a gente havia elaborado, né? Então, de fato, o teatro de bolso virou, sim, o primo pobre do Trianon, mas também em função da atitude, né, do próprio público. Tapi. Na realidade, a questão ela antecede a questão abordada. Eu inaugurei o Trianon, a primeira peça a ser montada lá foi Gota d'Água, dirigida por mim, quando estava ainda em construção, no osso, como se diz tecnicamente, clamando, provando que nós, campistas, tínhamos grupos teatrais capazes de ocupar aquele espaço, que muita gente achava desnecessário. Mas, com isto, o que aconteceu? O fato é que nunca houve, em tempo algum, independente de governo, uma política de editais para a ocupação do teatro, tanto um quanto o outro. Então, eles servem para tudo, menos para fazer teatro. E nessa política, logicamente que o palco é muito grande, o Trianon é muito grande, nem todo espetáculo cabe no Trianon, é pertinente, você fica com plateia vazia. Então, o que acontece? Existem espetáculos feitos para ocupar o palco do Trianon e outros para o teatro de bolso, sendo que os dois teatros têm uma programação intensa que não contempla, não prioriza o teatro. Os espetáculos teatrais. Então, é formatura, é reunião do staff municipal, é isso, é aquilo que não sobra espaço. Teatro de bolso, por exemplo, hoje, você só pode ficar em cartaz, quando consegue, 2 finais de semana. Quer dizer, quando é que você... Eu estou montando uma peça agora, cuja produção vai ficar algo em torno de 50 mil. Como é que eu consigo retorno desses 50 mil com 2 finais de semana num teatro de 136 lugares? É impossível. Agora, havendo edital, você ocupa os espaços num determinado tempo. Dá uma segurança maior. Uma segurança maior. Entende? Afora a questão do público, que o que o Adriano colocou é bem pertinente, existe esse fato, não existe uma política de incentivo a bons espetáculos que venham de fora, porque para a gente é um aprendizado também. Certo? Agora, semana passada, eu tive a oportunidade de ver... Desculpe te interromper. De repente, uma fórmula não seria as duas peças, uma ação em conjunta? De repente, uma peça de campus, uma peça de fora, em um dia só? Falta política cultural. Isso seria maravilhoso, certo? Porque uma abarcava o público da outra, né? Sabe? Uma abre, outra fecha, como tem shows aí em bandas novas, né? Tá entendendo? Falta uma política cultural que pense esse link, essa possibilidade. Palco móvel, tá de entendendo? repente, né? Entende? Então, o que falta é um planejamento eficaz para a área. Tá entendendo? Deixar de ser pontual, isso, aquilo ali e tal, vai colocando. Tá entendendo? Através de editais, você pode criar uma programação que incentiva. Agora mesmo foi recente, com a censura do espetáculo do Nelson, né, do Bonitinha Mais Ordinária, essas questões vieram à tona. Agora, toda vez que o teatro tem uma programação, mas que a prefeita tem interesse em ocupar o teatro com alguma outra programação, é cancelado. Está entendendo? Cancela-se para poder priorizar a prefeita. O teatro não é dela, o teatro é da cidade. Ela está prefeita, o teatro está aí. Prefeita, tá entendendo? Então, essas questões, a questão da gestão, por isso que a gente questiona, tem questionado nas matérias, nas entrevistas, é uma questão de gestão. Você, além do conhecimento, além de fazer cultura, você tem que ter uma noção de gestão da coisa pública para saber como deve funcionar corretamente. E aí a gente aproveita, então, já que a gente está tocando no ponto de gestão, na última semana, a Câmara dos Vereadores proporcionou à sociedade coisas surreais. Primeiro, na sessão de terça-feira, parecia que os vereadores da base tinham sido abduzidos. No meio da sessão, sumiram todos. Restou apenas a bolsa de Maria da Penha. Como bolsa não vota, né? Ficou só a bolsa em cima da mesa. E alguns vereadores, e aí, verdade seja dita, o vereador Neném e a vereadora auxiliadora foram os únicos da base, sem ser os componentes da mesa, que ficaram. E a auxiliadora, podem falar o que for, mas neste caso, ela juntamente com Rafael Diniz, não sei aí
qual a posição dela de ter feito esse pedido conjunto para uma audiência pública onde se pudesse discutir a cultura de Campos. E eu queria relembrar a todos os nossos telespectadores que desde 2010 até hoje, a Prefeitura de Campos já gastou com publicidade oficial 60 milhões de reais. 60 milhões de reais só com publicação de atos positivos do governo, que existem, claro. Agora, a audiência pública ela foi vetada pelos vereadores, nós não sabemos a pedido de quem, mas se nós temos uma cultura que não tem erros, não temos uma cultura que não tem aí nenhuma mácula, o porquê não permitir que a sociedade, que os artistas, que os formadores de opinião pudessem discutir a cultura? Capi, a audiência pública foi enterrada pela Câmara. Se nós temos uma cultura sem máculas, qual o motivo dos vereadores não permitirem que a sociedade discutisse um assunto de tanta relevância para o povo campista? Na realidade, a Câmara, em sua maioria, é composta por fantoches. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como não há interesse do governo em discutir essa questão, porque a política existente é a política do entretenimento, portanto, equivocada, e a classe artística como um todo, a população como um todo tem discutido a validade desses projetos, que são de entretenimento, de lazer, não de cultura na acepção maior do termo, certo? Então, o governo não interessa discutir. Até louvo a atitude auxiliadora em endossar o pedido de Rafael Diniz, mas ela estava a reboque dele. Certo? Então, ela estando a reboque, ela como presidente da Comissão de Cultura, de Educação e Cultura, ela não poderia estar fora dessa discussão que surgiu do povo, das bases, dos artistas, e que procurou por Rafael pedindo que ele abraçasse essa causa. Entende? Então, e assim ele fez, mas como o governo entendeu que seria perigoso aí taxarem de politicagem, como se não fizesse política na Câmara, no Legislativo, e resolveu defenestrar a audiência. Entende? Então, eu estou indignado com este fato e conclamo a classe artística para ir para a porta da Câmara exigir, que é um direito nosso, claro, contribuinte, nós que pagamos os salários deles. Entende? Então, nós temos direito a reivindicar uma posição. Eu acho que a classe artística de Campos, se digna, tem que ir para a frente da Câmara exigir a audiência. Não é assim, pronto, está acabado. Adriano. Isso ocorreu de um dia para o outro, né? Sim. Terça houve a abdução e quarta houve a votação contrária. Inclusive, eu tive a notícia disso à noite. Eu fiquei sabendo da audiência num dia pela manhã, né, e da suspensão dela no mesmo dia à noite. E perfeitas as palavras de Capi no que diz respeito à abertura, aí eu vou usar um termo de um colega internauta, né? Se você discute, tem que abrir a caixa preta. Claro. E se abrir a caixa preta, só Deus sabe o que pode sair dali. Então, resta saber até que ponto essas pessoas estão, de fato, preparadas, né, para se deparar com o que está dentro da caixa preta. Que foi esse o receio, né, acredito eu, desses senhores, em se recusar, né, em fazer essa audiência. Tem coisas, por exemplo, nós estamos aqui discutindo e deixar bem claro que o programa está aberto a todas as pessoas que são citadas, inclusive a Patrícia Cordeiro, que é presidente da Fundação, que terá aqui o espaço a hora que ela quiser, para falar o que ela quiser, até porque no regime democrático não poderia ser diferente. Mas, por exemplo, quem lê o Diário Oficial, o que deveria ser uma leitura de todos, mas infelizmente não é, e não é alimentado para isso, nós assistimos que a banda Massa, é uma banda do marido da Patrícia Cordeiro, é uma banda que está praticamente em 80% desses eventos. Partindo do princípio que ela fosse presidente, a gente está discutindo cultura, mas pode discutir um pouquinho de questão de ética também. Não é um pouquinho desconfortável a gente assistir, não que ele não tenha direito de postular, mas sendo ela presidente da fundação, não causa um desconforto, inclusive, para os outros artistas, para as outras bandas que também ocupam espaço? Na realidade, segundo eu sei por notícia de jornal, certo? Ele, inclusive, é o assessor dela para a contratação. Como assim? Ele é o assessor na fundação, é ele quem contrata os shows de diversas bandas. Quer dizer, isso é nepotismo
para falar na melhor das hipóteses. Da forma mais educada. É nepotismo. Quer dizer, ele é esposo e é quem contrata o serviço e se contrata. Está entendendo? Então nós estamos aonde, sabe, na República do Chuvisco mesmo, né? Porque nenhum valor ético é respeitado, é considerado. É como que fosse a terra do Marlboro, né? Quer dizer, fazem o que querem e pronto, e acabaram. Nós temos 3 minutos, eu queria ainda fazer 2 perguntas antes da consideração final. Primeira pergunta é com relação à cultura de campus. Qual a nota, vamos ser direto, qual a nota que vocês dão à gestão da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, de 0 a 10? Hoje? 3. Meu amigo Adriano. Você não é generoso, 3,5. 3,5. Com a média, partindo que a média é 5. Última pergunta. Como cidadão contribuinte, qual a nota que você dá para a atual gestão municipal? Olha, é muito equívoco. É muito equívoco. 3 também. Adriano. Porque algumas coisas acontecem, Sim. muito poucas, mas acontecem. E sem piada, mas sendo menos generoso, eu daria 2,5. Tá certo. Eu queria agradecer muito a você, Capi, você, Adriano. Foi uma aula aí de cultura, um papo muito interessante, e eu queria que você fizesse a sua consideração final. A gente ainda tem mais 2 minutinhos. Eu só tenho a dizer uma coisa, a classe artística, me dirigir à classe artística. Por favor, não esmoreçam. O movimento Nelson Censurado foi detonador de tudo que está acontecendo na cidade neste momento em relação a essa luta em prol da cultura de fato, a cultura verdadeira. Vamos para frente da Câmara, vamos nos unir para conseguir que haja essa audiência pública, pois todos nos devem satisfação. Nós somos contribuintes. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você também pelo espaço, né? E reforçar as palavras do Capi e deixar claro, mais uma vez, que toda discussão que gira em torno da cultura, ela precisa ser, antes de qualquer coisa, apartidária, né? Os interesses da gente são interesses públicos, coletivos, então, independente, né, de quem seja a Patrícia, ou a Rosinha, ou o Garotinho, ou quem seja o vereador, eles, de fato, devem satisfação a gente. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo. Um abraço a todos e até semana que vem.